depois cantamos mais, se o louvor puder, se nós pudermos. Gênesis, capítulo 24. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, compartilhe com a pessoa a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 24. Amém? Amém. Mais bonitos, vamos dizer assim, relacionados a Abraão. Nós vamos ler a partir do verso 34. Gênesis 24. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Eu quero pedir você que preste atenção nessa leitura e depois no assunto que nós vamos abordar nessa noite. Amém? Quem não encontrou, diz amém. Todos encontraram? Diz assim, Gênesis 24, a partir do versículo 34. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tem engrandecido. Deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu senhor, e a este deu ele tudo o que tem. O meu senhor me fez jurar, dizendo: não matarás, não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi a meu senhor: porventura, se a mulher não me seguir? Ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás livre do meu juramento quando chegares à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me, peço-te de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, saía Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: dá-me de beber, peço-te. E ela prontamente abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e a pulseira nas mãos, e inclinando-me adorei e bendisse ao Senhor, Deus do seu senhor Abraão, do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, pois, se vos haveis de usar de bondade e verdade para com o meu senhor, fazei-me saber. E se não, declarai-me para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. E Rebeca, eis Rebeca diante de ti, toma e vai-te, seja ela mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e ali passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixai-me voltar a meu senhor. O irmão e a mãe da moça, porém, disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá.
Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela mesma. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram-se de Rebeca, sua irmã, e de sua ama, e do seu servo, e do servo de Abraão, e de seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e, montando nos camelos, seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque tinha vindo de Beer-Larói, pois habitava na terra do Neguebe. Saiu Isaque a meditar no campo à tarde, e levantando os olhos viu que viam camelos. Rebeca também levantou os olhos, e vendo a Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém, querido? Vamos orar? Põe a mão no ombro de quem está perto de você, nessa hora. Abençoa. Ora, quero que você seja bênção. Quero que você seja bênção. Quero que os pais orem pelos filhos, nessa hora. Abençoe as crianças. Eu estou pedindo os pais para deixarem as crianças aqui dentro da igreja. Eu preciso que as crianças fiquem aqui também conosco. Então eu vou pedir que os pais cuidem das suas crianças, tá? Eu estou pedindo para que eles fiquem aqui dentro do salão conosco. Aí eu vou precisar que os pais, os cuidadores, cuidem. Eu quero que a igreja aprenda a conviver com as crianças junto de nós. Tá bom, irmãos? Amém? Tá? Eles são crianças. Eles vão aprender. Tá? Eles vão aprender se a gente, com amor e com carinho, ensinar. Então eu quero que os pais orem pelas suas crianças nessa hora. Pega o seu bebê, sua criança, ora por ele, ora por ela. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui na tua casa mais uma vez para exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado por cada vida, meu Deus, cada pessoa que entrar por essas portas. Eu te agradeço, ministro sobre a vida de cada uma delas. Peço que o Senhor abençoe, que o Senhor fale poderosamente, que a tua palavra seja viva, eficaz, seja poderosa, que ela prospere naquilo que ela foi enviada. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, cada vida que o Senhor trouxe aqui, porque o Senhor tem um propósito. Por isso, coloca cada um das tuas mãos, peço que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça. Muito obrigado a Deus. Eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor, para cada pessoa que entrou por essas portas, com o propósito de ouvir a tua voz, que tem necessidade, que só o Senhor conhece. Obrigado a Deus. Te peço pelas crianças, cada uma delas. Quero pedir ao Senhor que dá a elas paz, em nome de Jesus. Repreenda toda a inquietude, Senhor, e toda a inquietação para a glória do teu nome. Que haja paz, que as crianças sejam abençoadas, porque elas são herança do Senhor, elas são bênçãos para cada um de nós. Nós as apresentamos a Ti, pedimos a manifestação da graça do Senhor sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai querido, que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado para ouvir a Tua voz, para que o Teu nome em cada um de nós seja honrado, exaltado e glorificado. Muito obrigado, eu te agradeço, peço que o Senhor continue conosco e fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Pode sentar, queridos, nessa hora. Quero pedir o Anderson, me faz ouvir melhor a minha voz, fazendo um favor aqui. Bem, queridos, vamos dentro da palavra. Preste atenção no que eu vou te dizer. A direção de Deus ela é tão importante
Eu vou pedir você para me ajudar até não gritar. Aí você vai ter que ser artista para mandar som para lá. A direção de Deus, irmãos, ela é essencial na vida do crente. Eu não sei quantos de vocês já experimentou a direção de Deus. Quem aqui, em algum momento da vida, melhorou lá para vocês? Melhorou lá atrás? Que eu não posso ficar gritando, não. Se eu gritar aqui, acabou minha voz. Vou fazer a mesma pergunta outra vez. Quantos aqui já, em algum momento da vida, experimentou a direção de Deus? Levanta a mãozinha. Pouca gente experimentou a direção de Deus. Você vai perceber a direção de Deus na sua vida, vou te dizer quando. Geralmente em algum momento que você sabe que aconteceu algo muito sério, que aí te marcou, e você sabe que você se livrou de alguma coisa, ou livrou alguém de alguma coisa, porque você estava no lugar certo e na hora certa. Aí talvez tem mais pessoas que vão notar, opa, então eu já experimentei a direção de Deus. Quem já experimentou isso? De estar no lugar certo, na hora certa, para livrar alguém ou livrar você mesmo. Tá vendo? Aí a gente sente, aí você percebe. Porque eu quero te falar sobre a direção de Deus. A gente lê na Bíblia Deus dirigindo os homens e as mulheres, e a gente baba, e a gente sonha também acontecer a mesma coisa. Mas a maioria de nós, irmãos, não permite que Deus nos dirija. A gente mete a mão e acaba dirigindo também a nossa vida. Eu tenho falado o máximo que eu posso que as estratégias nossas são muito falhas, mas a gente ainda persiste em fazer aquilo que a gente foi programado para fazer, aquilo que a gente acha que dá certo. Por exemplo, a coisa mais difícil é você aconselhar alguém. Quem aqui quer ser conselheiro algum dia? Ninguém. A coisa mais difícil é você aconselhar alguém, sabe o quê? Você nunca pode aconselhar alguém baseado na sua experiência, porque o que funcionou com você não necessariamente vai funcionar com a outra pessoa. Então o que deu certo comigo pode não dar certo com você. O que deu certo com você pode não dar certo com outra pessoa. E é porque as nossas experiências são nossas. E a maioria de nós, querido, tem dificuldade em receber a direção de Deus, porque a gente está tão acostumado a caminhar pelo resultado que a gente já viu alguém tendo, então a gente cai muito fácil quando a gente vai pela onda do outro. Bem, eu falei aqui na igreja há muito tempo que a maioria de nós vai pelo caminho do boi. Quem já viu o boi na roça, lá no campo? Quem já viu? Você já viu que o boi vai ser pelo mesmo caminho? Por isso que eu gosto de usar o termo caminho do boi. A maioria de nós vai pelo caminho do boi. Ou seja, o mesmo caminho. Mas eu quero te falar sobre a direção de Deus. E aí eu quero que você preste atenção. Eu diria que todos nós aqui nesta noite precisamos da direção de Deus na nossa vida em alguma área. Sem exceção, sem medo de errar. Todos nós precisamos da direção de Deus. E se você aprender a deixar Deus te dirigir, você vai ver que não há errada nenhuma. Você nunca vai errar se você deixar Deus te dirigir. Quem aqui já fez um negócio um dia e quebrou a cara? E depois ficou muito aborrecido? Alguns. Mas se você certamente tivesse deixado Deus te dirigir, você não teria entrado naquela. É porque você não deixou, a gente não deixa. Você pode dar certo, vamos ser humilde. Quando a gente dá essas na vida, lá na frente a gente olha, se eu tivesse dado ouvido a Deus, se eu tivesse dado ouvido a mamãe, se eu tivesse dado ouvido ao papai. Estou te dizendo isso, querido, porque nesse texto nós vamos encontrar como é bom deixar Deus dirigir. Vou te dizer uma coisa. Tem coisas na vida que nós fazemos fora da direção de Deus, que elas não causam sobre nós nem tantas consequências negativas.
Mas tem coisas na nossa vida, as quais nós fazemos fora da direção de Deus, que tem consequências tão sérias, consequências negativas tão sérias, que às vezes essas consequências vão nos acompanhar para o resto da nossa vida. Por isso, a direção de Deus é importante. Porque aquelas consequências que a gente leva tranquilo, e elas não trazem marcas para a vida inteira, tranquilo, acumulamos muitas delas com tranquilidade. Mas às vezes basta uma só consequência negativa de algo que fizemos fora da direção de Deus, para a gente carregar nas costas uma marca, e nós vamos levando, e aí o caminho é buscar de Deus graça para viver com aquilo. Mas vai ter no coração um pontinho que a gente vai sempre lembrar, e não adianta ficar por quê, querido. Eu quero te dizer isso, porque na verdade, muitos de nós hoje, pode ser que esteja prestes a tomar uma direção errada. Pode ser que alguns de nós aqui, muitos talvez, esteja prestes a tomar uma decisão errada, e você precisa da direção de Deus. Tem decisões erradas que a gente volta atrás e corrige, tem decisões erradas que não dá para voltar atrás. Então é por isso que eu trago para você essa palavra, e quero que você preste atenção no quão importante é a direção de Deus para a sua vida, para que você possa endireitar as suas decisões, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos. Eles precisam estar dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus. Usei um termo durante muito tempo e vou usar ele nessa noite outra vez. Não deixe que o teu coração te traia. Às vezes nós somos traídos pelas emoções. Preste atenção então no que nós vamos falar nessa hora. Isso são aquelas coisas que eu escrevo, as que Deus me mostra para eu te falar, e quer que você preste atenção. Para alguém que está insistindo em passar por uma porta que não te cabe, preste atenção. Você que está aqui nessa noite, está insistindo em entrar por uma porta que não te cabe nela, Deus manda te dizer, por que você insiste em entrar por ela? Ela não é para ti, ela não te cabe, não entre. Quando nós somos testados ou provados, preste atenção nisto. Se você tem uma criança que está falando, fala com ela para acalmar, que ela acalma. Preste atenção. Quando nós somos testados, provados, é muito difícil, mas você não pode desanimar. Certamente tem alguém que está querendo desanimar por causa do teste, por causa da prova. Mais uma decepção que você está somando na tua vida, além das outras, você já somou. Então, quando somos testados e provados, não podemos desanimar, tem que continuar. Você não pode desanimar agora, Deus manda te dizer. Ouça bem as instruções do Senhor para a tua vida. Ele quer te dirigir, quer te conduzir. Ouça bem o que Ele te manda. Você já ouviu um tempo e começou a caminhar com o Senhor na vontade dEle, e viveu tempos maravilhosos. Só que agora você não está prestando atenção nas instruções que o Senhor te deu. Por isso a derrota, por isso o fracasso, por isso a decepção, por isso a tristeza. Cuidado, a gente não entrega coisas importantes, coisas valiosas para crianças, para pessoas que não têm condições de conduzir aquilo. Então você precisa compreender que você tem que crescer e amadurecer, para que Deus coloque nas tuas mãos coisas de adulto, coisas maiores que você possa conduzir. Às vezes, querido, vou dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas não gostam das coisas que a gente faz. Eu não sei se você notou isso. Às vezes as pessoas não gostam das coisas que a gente faz, mesmo a gente estando fazendo algo que é bom, que é útil, que é agradável, ou fazendo algo cujo trabalho que fizemos foi bom. As pessoas nem sempre gostam. Ou seja, você não tem que agradar os outros, você tem que aprender a agradar ao teu Senhor, ao Mestre Jesus Cristo. Amém? Vou continuar para você. Cuidado com o descaso, ou o desprezo, ou o corpo mole, ou a preguiça, porque ele pode custar a tua vitória. Cuidado com o desprezo, cuidado com o descaso, aquele negócio, sim, eu não sei como é que você entende, o que é desprezo, o que é descaso, acho que todo mundo entende, não entende?
Então, cuidado com esse negócio, aquele desprezo, aquele descaso, aquele corpo mole, ele pode custar a tua vitória. O que Deus está te falando? Ele está te falando de perseverança. Por que você não tem perseverado? A tua vitória depende de você continuar, de você não esmurecer, de você não desanimar, de você insistir, de você ir em frente. Mas às vezes você tem agido com descaso, com desprezo sobre a circunstância ao teu redor que Deus te proporciona. Vigia, vigia, porque Deus tem bênção para a tua vida. Agora vem uma coisa boa que eu sei que a gente gosta. Presta atenção. E assim que eu chamar para orar, eu quero que você venha depressa. Olha, para alguém aí, não me pergunte quem, seja a pessoa. Deus vai te prosperar. Amém? Deus vai te prosperar. Mas junto com isto, com a prosperidade, virá o tentador para te tentar. Presta atenção, vou dizer outra vez para você, para alguém aí. Deus vai te prosperar. Eu não sei em que área, vai te prosperar. Mas junto com a prosperidade, virá o tentador, o inimigo para te tentar. E ele te avisa para que você fique firme nos caminhos do Senhor. Deus vai te abençoar, vai te prosperar, você precisa prestar atenção, porque junto com a prosperidade virá o inimigo, o tentador, para tentar a sua vida. Pastor, mas a prosperidade que Deus dá, a gente pode viver nela tranquilo, que não tem problema? Será que é assim? Hein? Eu já vi gente que Deus prosperou financeiramente para depois derrubar lá na frente. Deus prosperou a pessoa e a pessoa abandonou Deus. Já viu isso? Eu vi um rei em Israel, que o camarada foi ungido por Deus, rei de Israel, e na hora que ele era rei, ele achou que podia, passou na frente do profeta, passou na frente do sacerdote Samuel, e Deus na mesma hora derrubou ele. Por isso Deus manda dizer, Deus vai te prosperar, mas junto com a prosperidade que ele vai te dar, virá o tentador, e você precisa saber disso, e ficar firme na presença do Senhor. Me explica, como é que a gente vence o tentador? Hein, me ajuda? Como é que a gente vence o tentador? Você sabe. Por fim, para nós entrarmos no texto que eu li, que nós lemos, só o Senhor, presta atenção no que eu vou te dizer, só o Senhor pode te dar crescimento. Vou repetir. Só o Senhor pode te dar o crescimento que você precisa. Siga as instruções do Senhor. E depois, por que você insiste em fugir do Senhor? Vou repetir. Só o Senhor pode te dar crescimento. Não conseguimos crescimento em outro lugar, senão aos pés do Senhor Jesus. Siga as instruções do Senhor Jesus. E depois ele manda te perguntar, por que você insiste em fugir do Senhor? Eu vou chamar para orar e eu quero que você não pense duas vezes se Deus te fala e venha. Dentro do texto que nós acabamos de ler, você vai encontrar a melhor adoração que possa existir. E ela está nos versículos 52 ao 56 que nós lemos. É a melhor, a mais bonita das adorações. Assim que o servo de Abraão ouviu as palavras da família da moça Rebeca, a quem ele foi buscar para ser esposa do filho do seu senhor, assim que ele ouviu aquelas palavras, que ele entendeu que era Deus que falava, aquele servo, a Bíblia diz no versículo 52, que ele prostrou-se em terra diante do Senhor, adorando o Senhor, abriu o tesouro que ele tinha de joias, de roupas, e presenteou todo mundo ali naquele lugar, e o Senhor tocou no meu coração. É a melhor e a mais bonita das adorações que se possa ver, porque ela está envolvida num ato muito como eu diria, um ato programado, um ato ensaiado de gratidão a Deus,
porque ele já havia previsto: se Deus me abençoar, eu farei assim e assim. E eu pergunto, quantos de nós levam uma vida, irmãos, em que a adoração é algo programado? Adoração a Deus é programado. Você no teu dia programa um momento de adoração a Deus? Você leva uma vida de adoração a Deus? Vou fazer uma pergunta muito pessoal. Adorar a Deus para você é enfadonho? Adorar a Deus para você é cansativo? Vou fazer uma outra pergunta para poder te fazer ter uma visão mais ampla. Vir à igreja para você é algo cansativo, é enfadonho? Porque a gente pensa que a adoração a Deus não envolve a comunhão entre os outros, e aí a gente erra. Participar da igreja, do culto para você é aquele negócio cansativo. Você chega e dá aquele sono, você não tem empolgação, entusiasmo. Dependendo da tua resposta, você vai conseguir chegar aqui nessa adoração programada. E quando Deus falou comigo, foi muito bonita a forma como Deus falou. Edgar, a boa adoração está em Gênesis 24, 52, 56. Eu falei, eu vou lá ler esse negócio. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei bobado. Deus falou comigo, claro, a boa adoração, a adoração que agrada a Ele, a boa adoração, está em Gênesis 24, 52, 56. Eu anotei aquilo e falei, eu vou ler esse texto. E quando eu me deparei com essa atitude desse servo, Deus falou comigo, Edgar, as pessoas precisam aprender a serem dirigidas por mim, para que elas provem da experiência de ver o caminho sendo aberto com tranquilidade. Quem já viu aqueles filmes que tem labirinto? Aqueles filmes antigos, cheios de fantasias. Já viu aqueles labirintos onde a pessoa, para sair dele, era um sufoco? Quem já viu? Levanta a mãozinha aí. Querido, você pode estar dentro de um labirinto agora. Presta atenção. Você pode estar num labirinto. Você pode estar se vendo sem saída. Você não sabe a saída. E você está lá dentro andando há dias, há anos sem saída. Se você decidir ouvir a voz de Deus e você decidir se entregar ao Senhor para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, fica tranquilo, não existe labirinto, não tem dificuldade de se livrar de um labirinto. Aquela pessoa que resolve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem nem que testar e nem tentar a saída, apenas deixe que o Espírito te conduza e vá pelo caminho que o Senhor te conduzir, e Ele vai te tirar do labirinto. Quem aqui já esteve num labirinto dentro da sua mente, hein? Quem já esteve num labirinto? Me ajuda? Aquele negócio assim, você não sabe bem agora, o que eu vou fazer? Só nós três, será? Você nunca teve num momento da sua vida? Me ajuda, vou repetir. Quem aqui já teve um momento que você tinha que escolher um caminho para decidir alguma coisa e você viu que é difícil? Levanta a mãozinha. Então tem muita gente viva aqui. Tem muita gente viva. Abra para mim tua Bíblia, você que trouxe a Bíblia e gosta de ler, em Romanos. Deixa eu colocar minhas lentes aqui, para que eu consiga localizar. Onde eu escrevi Romanos aqui? 8:14. Romanos 8:14. Quem achar aí, preste atenção o que diz Romanos 8:14. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diz amém. Nossa Deus, então está todo mundo aqui enquadrado nesse texto. O que diz Romanos 8:14 na sua Bíblia? Pode ler alto, vamos lá ler? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Vamos lá outra vez, estou junto? Porque todos os que são... Está vendo, querido? Quando eu perguntei quantos filhos de Deus tem aqui, todos ou quase todos, amém. Então, querido, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. Sabe aquele negócio lá, todo mundo é filho de Deus? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus. Já ouviu? Mas aqui não está dizendo que todo mundo é filho de Deus. Está dizendo, todos quantos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes
são filhos de Deus. Então, filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não são todos. Então agora eu reformulo a pergunta: quantos filhos de Deus tem aqui que são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Aí é que está a questão. Não é só porque nasceu humano que é filho de Deus. Não é só porque nasceu, vem de Eva e de Adão que é filho de Deus. Não, tem que ter nascido de Eva e Adão. E tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então nem todos são filhos de Deus. Agora preste atenção, vou continuar na minha meditação com você. O texto, nós não lemos ele todo, mas que história bonita. Quem já leu esse texto todo? Quem já leu todo? Pouca gente leu. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Esse texto todo narra a forma maravilhosa como Abraão resolveu escolher uma esposa para o seu filho. Era costume, e é costume ainda, naquelas regiões menos ocidentadas ou ocidentais, porque eu quero dizer de ocidente, não é acidentada, é ocidente. Aquelas menos misturadas com o ocidente, era o pai que escolhia o casamento para a filha ou o filho. Então, dentro do costume, coube então a Abraão procurar uma esposa para o filho dele. E uma coisa, a primeira coisa que Abraão se preocupou era: eu não quero que o meu filho se case com as mulheres dessa terra, das cananeias. Certamente ele viu no caráter do povo de Canaã coisas que não agradavam a ele. Então ele, muito preocupado com isso, eu vou procurar a esposa para o meu filho da minha família. Eu não quero que ela se case com as pessoas desse lugar. E o texto todo, irmãos, é narrado em cima disso. Eu disse para você sobre direção de Deus e estou dizendo de direção de Deus. Quantos aqui pretendem se casar um dia? Levanta a mãozinha. Quantos aqui pretendem se casar um dia? Bem, vou dizer uma coisa para você. Eu já ensinei aqui na igreja que se você quer ser abençoado no seu casamento, você precisa de 3 bênçãos no seu casamento. Quem se lembra quais são? A bênção de quem primeiro? Você precisa da bênção de Deus. Você precisa da bênção dos pais. Você precisa da bênção da igreja. Se você não tiver uma dessas bênçãos, eu te dou um conselho: pula fora, porque você está encrencado. A bênção de Deus, a bênção dos pais, a bênção da igreja. Teve gente que, mas meu pai não é crente, se eu pedir a bênção ele não vai me dar. Se vira, ele é teu pai. E a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe. Não importa se ele é crente, se é macumbeiro, se ele é católico, não importa. Bênção dos pais. Todo mundo que entra num casamento sem essas bênçãos, ele sofre para burro. Quando um não quer. Quando Deus, quando os pais, quando a igreja te orienta. Estou te dizendo isso pelo seguinte: quem escolheu esse casamento para Isaac? Hein? Foi quem? Foi Isaac? Então vou te dizer uma coisa, vou te explicar uma coisa. Quando a gente é dirigido por Deus, ou quando você é dirigido por Deus, casamento acontece até sem namoro. Esse não teve namoro, vocês viram? Teve namoro nesse casamento? Hein? Teve ou não? Não teve. O camarada nem nunca tinha visto a moça. Presta atenção no que é a direção de Deus para a tua vida. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, são filhos de Deus. A maioria de nós fala que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas não tem coragem de deixar Deus guiar nem o casamento. Que silêncio. Que silêncio.
A gente diz que Deus guia a gente no emprego, a gente diz que Deus guia para comprar casa, a gente diz que Deus guia para comprar casa, a gente diz que Deus guia para mudar de cidade, a gente diz que Deus guia para tudo, mas naquilo que a gente precisava deixar Deus guiar, a gente não deixa. Esse é um casamento sem namoro. E a coisa mais bonita que eu encontro nesse texto é que quando Deus dirige, você pode estar num labirinto, você pode não conhecer a saída ou o que deve ser feito, você só se entrega nas mãos do Senhor e Ele te dirige e você sai lá na frente. Agora, querido, como aplicar isso na tua vida agora de namoro, aplicar na tua vida de trabalho, aplicar na tua vida de estudo, aplicar na tua vida, sei lá em que você tem aí? E eu quero orar por você que precisa da direção de Deus em alguma decisão. Como é que você vai fazer isso, entregar? Como é que você vai aplicar na tua vida? É o que a gente está tentando te mostrar. Nós não lemos o texto todo, mas eu quero falar para você, mais ou menos o que narra o texto. Olha bem, do versículo 1 ao 9, você vai ver o cenário em que tudo aconteceu. Abraão já era velho e não queria que o filho dele se casasse com as mulheres ali daquele lugar. Tudo bem. Depois do 10 ao 27, você vai ver que o servo de Abraão vai procurar, vai buscar a esposa para o rapaz dentro da direção que Deus havia dado para Abraão. E ele foi caminhando, e ele teve sucesso. Do 10 ao 27 você vai ver isso. Depois do 27 ao 61, que está dentro do texto que nós acabamos de ler aqui, você vai ver uma negociação, ele negociando com eles a menina, a noiva, para o rapaz. Você vai ver dentro desse versículo 28 e 61. E do 62 até o 67, você vai ver o casamento acontecendo. Mas eu queria que você compreendesse que nós lemos parte desse texto em que ele explica como Deus o dirigiu e como ele chegou na moça que Deus queria que fosse a esposa de Isaac. Ele fez prova, ele falou: Senhor, a pessoa quando eu chegar e falar assim, me dá água, e ela me der água, e ainda oferecer água para os camelos, é esta que o Senhor tem para casar com o filho do meu Senhor. Prova com Deus. Então você precisa aprender a buscar a direção de Deus, fazendo prova com o Senhor. Não é aquela prova que a gente costuma dizer: ó Senhor, a primeira moça que entrar por aquela porta é aquela que o Senhor escolheu para mim. Já viu essa história? Quem já viu? Quem já viu? Levanta a mão quem está vivo aí, já viu? Já viu a história, essa história contada? Como é que é a história? É ou não? Dizem que o rapaz estava lá decidido a casar e queria a direção de Deus, né? Aí ele orou, falou, orando de joelho no altar: Senhor, a primeira mulher solteira que entrar por aquela porta é a que o Senhor tem para mim. E ele virado para cá assim, e ele escutou aqueles passinhos de mulher. Mulher sabe como é que mulher pisa, né? E quando a mulher veio entrando, ele olhou, que ele viu e falou: Senhor, eu não estou de brincadeira, eu estou falando sério. Não é esse tipo de prova, querido. Esse tipo de prova que, sei lá, nem vou inventar uma prova aqui que não é prova nada. Não, isso é brincadeira. Tem gente que entrega o ouro na mão do inimigo. Mas dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós nos deparamos com Deus dirigindo os mínimos detalhes. E eu vou te dizer uma consequência de você não deixar Deus te dirigir. A consequência de não deixar Deus dirigir são as decepções que a gente colhe no nosso currículo. Se você fosse escrever a tua vida lá em algum lugar onde ninguém pudesse ler, mas você ia escrever as decepções que você colheu, escreve essas decepções e depois seja sincero se Deus te dirigiu a alguma delas, para que você prove e veja que ser dirigido por Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Vá dar uma olhadinha, porque se você permitir que Deus te dirija, Ele não vai te deixar tropeçar, Ele não vai te deixar cair. Se Ele te conduzir, Ele vai te conduzir por um caminho de vitória. E no campo dos relacionamentos, eu queria que você confiasse em Deus e deixasse Deus te dirigir, deixasse Ele te guiar, para que você
provasse a felicidade. Você sabe muito bem que o final desse casamento sem namoro aqui foi felicidade completa. Teve um final feliz, a história todo mundo conhece, porque o camarada resolveu aceitar a direção de Deus para a sua vida. Quem crê na direção de Deus diz amém. Você precisa dela. Você vai notar um detalhe muito importante, que a consequência de deixar Deus dirigir é esta que eu acabei de te dizer. É a felicidade, é a prosperidade em todas as áreas. É a paz, é a graça abundante, é a vida abundante de Deus. O fato de aceitar a direção de Deus é esta: Ele vai te levar por um lugar no qual Ele vai te exaltar. Exaltar, presta atenção na palavra exaltar. Ele vai te exaltar se você permitir que Ele te dirija, que Ele te guie e que Ele te conduza pelo caminho que Ele quer te conduzir. A gente não pode ir pelo caminho do boi. Lembra lá quando eu falei do caminho do boi? A coisa mais bonita é você ver o boi. O boi vai sempre pelo mesmo caminho. Depois chega um tempo que você pode soltar, que ele já sabe. Treina o boi e você vai trabalhar pouco. Bem, presta atenção. Se você permitir que Deus te dirija, Ele vai te conduzir tranquilo, tranquilo. Levanta a mão só quem tem o que eu vou dizer. Quem aqui tem uma promessa de Deus específica para a sua vida? Levanta a mão. Quem tem uma promessa de Deus específica na sua vida? Vou te dizer uma coisa então, você que tem uma promessa de Deus específica. Pegue o que nós acabamos de dizer com tão poucos minutos para a tua vida. Tome essa decisão hoje. Eu vou aceitar as instruções do Senhor. Eu não vou tentar entrar mais por porta nenhuma que não me caiba. Não é para mim. E eu estou sendo provado, eu estou sendo testado. Eu não vou desanimar mais. Agora acabou. Eu vou ouvir a direção de Deus. Ainda que a direção de Deus na minha vida exija de mim não fazer o que eu quero exatamente. Preste atenção, a direção de Deus na maioria das vezes vai te levar a fazer exatamente aquilo que você não quer fazer. Dentro desse casamento aqui que nós acabamos de ler, por exemplo, eu te mostrei que não teve namoro, não teve cortejo. Isaac não chegou e escolheu a sua esposa. Isso tem um exemplo para a minha vida e para a tua. Se você quer ser bênção, se você quer ser exaltado, se você quer ser exaltada, se você quer que Deus cumpra na tua vida o que Ele disse que vai cumprir, você vai ter que aprender a abrir mão das tuas escolhas. Isaac não pôde escolher a esposa que ele quis. E vou dizer uma coisa, quem estudou conosco a Bíblia no livro de Gênesis, aqui na igreja, se deu conta de que o único casamento que foi tranquilo entre Abraão, Isaac e Jacó, foi exatamente o casamento de Isaac. Abraão, você sabe muito bem que ele acabou dormindo com a concubina. Jacó, a mesma coisa. Mas vai ler a historinha de Isaac para você ver. Dá uma lida na tua casa para você ver. Esse camarada morreu tranquilo. Ele não teve nada na vida dele que agitasse a vida dele. Pode ler Abraão, Isaac e Jacó. E vai ver que esse Isaac, que não fez a sua escolha, esse Isaac que deixou a escolha aos cuidados de Deus, que quando olhou a Rebeca, ele não questionou. Lembra lá o Jacó? Jacó escolheu a esposa ou não? Quem lembra? Pode responder, queridos. Jacó escolheu a esposa dele ou não? Não? Ele trabalhou quantos anos mesmo para ter uma? E depois mais quanto para ter outra? Escolheu. Ele olhou, gostou da mulher, combinou com ela, 7 anos por essa. Foi enganado. E depois tem que trabalhar mais sério. Dá uma olhadinha na vida dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Estou te falando de direção de Deus para a tua vida. Não importa o labirinto que você esteja, se você permitir Deus te dirigir, você vai ver que não tem dificuldade. Você que está procurando na área material a direção de Deus, negócio, empresa, enfim, vou te dizer uma coisa. Quando eu encontro na Bíblia aquela passagem em que Jesus manda Pedro ir lá na água, no mar, no lago, lançar o anzol e diz assim: o primeiro peixe que você pegar, tira ele,
e abre dentro da boca do peixe, vai pegar uma moeda e você vai pagar o meu imposto e o teu, para que sirva de testemunho para ele. Eu fico imaginando, como é que Jesus sabia dentro de um lago cheio de peixe, que o primeiro peixe que ele pegasse, tinha uma moeda que ia cobrir o imposto dos dois. Sabe por quê, querido? Porque você precisa aprender a ouvir a direção de Deus. Sabe aquele negócio seu lá, que você está doido querendo fazer aquilo andar? Ouça a direção de Deus. Essa semana Deus mandou eu falar, por 2 vezes Ele mandou eu falar, siga as instruções de Deus. E eu escrevi e li para vocês as 2 vezes, siga as instruções de Deus. Ele sabe onde tem o peixe, com a moeda que você precisa. Ele sabe onde tem a solução para a tua vida. Ele sabe onde tem um marido para você. Ele sabe onde tem a esposa para você. Ele sabe onde tem tudo, mas você precisa aprender a confiar. O mundo vai te instruir, o mundo vai te dizer, não, você tem que focar, você tem que investir, você tem que ir atrás, você tem que isso, e a Bíblia vai te dizer, venha para os pés do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas te serão acrescentadas, seja elas empresas, fazendas, negócios, relacionamentos, seja ela qual área for, resposta de Deus para a tua vida, querido. Não precisa testar mais, é só permitir que Deus te instrua, que Deus te dirija. Ô querido, quem já somou decepções por escolhas erradas, sabe o quanto faz falta uma direção certa, uma direção correta. Baixa a tua cabeça nessa hora e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça. Quero que você permita que nesses minutos que vamos passar, o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te ajude, te dê graça. Em poucos minutos tentei mostrar para você sobre a direção de Deus. Não posso dar alguns testemunhos meus aqui nessa noite, por causa do tempo, mas eu poderia te dizer, em alguns momentos da minha vida, como foi bom estar debaixo da direção de Deus. Como é bom deixar que Deus nos guie, nos coloque no lugar certo, na hora certa, nas decisões certas. Numa dessas semanas aí, não me lembro qual, eu disse que a forma como Deus resolve nos abençoar, parece que é em ciclos. Parece que Deus nos abençoa em ciclos. Tipo, Ele resolve te abençoar hoje, você não percebe que é a direção dele e você deixa passar a bênção. Aí aquele ciclo demora tempos e depois ele volta a te abençoar outra vez. E quando você não percebe, passa mais algum tempo. Tem gente que passa a vida inteira, querido, deixando as bênçãos de Deus passar debaixo da barba deles, debaixo das mãos, espirrando pelos dedos, porque elas não conseguem de forma alguma perceber, receber e que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da direção de Deus. Eu quero nessa noite orar por você, em nome de Jesus. Você que está aqui e quer ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, já até ouviu o Espírito Santo de Deus algumas vezes te dirigindo, mas você tem tido dificuldades para deixar que o Espírito Santo de Deus te dirija, seja qual área for, sentimentos do coração, seja qual área for, negócios, decisões, eu te convido, venha na frente e nós vamos orar. Não tenha vergonha de vir. Se você já veio outras vezes, eu quero que a igreja ore por você e com você. Decida em fugir, ó Deus, dos planos do Senhor para a vida dela. Essa pessoa, meu Deus, que tem quebrado a cabeça, Senhor, porque está andando fora da tua direção. Pai querido, eu coloco essa vida nas tuas mãos e peço a tua graça, a tua misericórdia. Não deixe que ela ande vagando, Senhor Deus, mais, fugindo da presença do Senhor, fugindo do plano do Senhor. Essa vida que o Senhor escolheu, que o Senhor ungiu e que o Senhor espera que se manifeste ao mundo, ó Deus, pregando o Evangelho, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Fica de pé, querido, vamos orar. Vamos orar para você ir para casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Cadê o violão? Tinha uma canção que a gente... Cadê o violão e o louvor? Pega o microfone aí, vocês. Tinha uma canção que a gente cantava em Ré maior. Quem lembra? Você lembrou? Tem tempo, hoje eu estou nostálgico.
guardar o meu